Bom dia, sejam todos bem-vindos à continuidade do evento da nossa casa, um encontro espírito pela paz. Esse é um evento que já é calendário, já está no calendário do Núcleo Assistencial Ramatiz, cujo tema esse ano é Fazei-me um instrumento da tua paz. Sobre o evento, nas palavras do diretor do Movimento de Defesa da Vida, do Núcleo Assistencial Ramatiz, nosso amigo Adão Barros, o Encontro Espírita pela Paz tem por objetivo promover, por meio de palestras, e também permitir reflexões, permitir a união em torno do ideal espírita e a favor da paz mundial, enfatizando a transformação interior como um elemento fundamental para a construção da paz. A paz entre os homens, a nossa paz interior, né? Uma construção de paz que almejamos ver no mundo todo, principalmente nesses momentos atuais. Para dar início a essa continuidade no dia de hoje, iniciarmos nosso evento de hoje, nós teremos a participação da nossa palestrante, Cris Oshiro. A Cris, ela é psicóloga integrativa sistêmica, especialista em psicologia positiva pela PUC do Rio Grande do Sul. Cris é escritora, sendo autora de algumas obras, Amar é Decisão, Transformando Adversidades em Superação. E também livros que foram psicografados, entre os quais Médium entre Dois Mundos e também O Despertar. São obras inspiradas e recebidas através do espírito Lúcius. A Cris é facilitadora de constelação familiar sistêmica, é também mestre em Reiki e idealizadora da omniterapia, que é a psicologia e terapias complementares. Então, agora deixo vocês com Cris para dar início ao tema Sejamos Instrumento da Luz. Muito bem-vindo e um bom aproveitamento a todos pelo evento. Obrigado. Bom dia. De fato, para resumir, eu só sou uma pessoa de 1,5 m, psicóloga, e que tem hoje o entendimento da doutrina espírita, da mediunidade, e principalmente desse canal que nós vamos descobrindo no decorrer da nossa caminhada, que é sermos esse agente do bem. Por isso o tema de hoje, sejamos instrumentos da luz, né? Senhor, fazei-me instrumento da tua paz. É a oração que eu digo para os meus pacientes no consultório, que é a música do verbo ativo, do convite e a cura. Quando nós damos as nossas mãos para o outro, nós saímos da nossa dor e vamos para a dor do outro. Quando nós, dentro da psicoterapia, por exemplo, é tão difícil, né, acessar as sombras, como diz Jung, mas aquele que não conhece as suas sombras, como vai acessar a luz? Porque aí a gente começa a ter medo da luz. Já viram? Se você tem luz aqui, aonde está a sua sombra? Você enxerga a sua sombra. Mas muitos de nós, muitas vezes, queremos ficar sentados embaixo da luz, no centro, para ver se não faz sombra. Mas aí, será que a sombra não está embaixo? Naquele local onde nós não vemos,
não enxergamos, não acessamos, escondidas, mas ela está ali. Então, esse convite é para a gente mergulhar no verbo ativo. Eu vi a palestra do João ontem, né? Muita colocação positiva, que eu recomendo que quem não pôde assistir, assista, fica ali gravado. Como todas as demais do dia hoje, nós teremos um dia abrilhantado, não somente pelos instrumentos aqui presentes, mas pela espiritualidade. Quem participa, né, ativamente dessa organização, seja técnica, né, dentro de toda a projeção que é feita, da tecnologia que as pessoas, através das quais as pessoas vão acessar. Olha o recurso que nós temos hoje, né? Então, nós temos ali o Alessandro, a equipe que fica ali preparando tudo, e a Eliane, né, que fica selecionando também as pessoas que vão falar. Hoje a gente tem ali nosso amigo Laurentino, que falou por quantos anos, né, no Encontro pela Paz, no plano espiritual, trazendo para nós um pouquinho do que é essa energia e a vastidão, que é a questão do tempo, né? O que tanto é falado também pelos mestres que aqui trabalham nessa casa, o presente, né? O futuro que você já realizou, aquilo que você deseja ser, você já é. Quantos satsangs o Adão não traz, a canalização dos mestres, para dizer que aquilo que nós desejamos ser, nós já somos. E aquilo que nós já fomos, também nós revisitamos o tempo todo. Então, quando a gente trabalha com as formas terapêuticas tão diversas, a gente tem aí a possibilidade de acessar passado, presente e futuro, mas uma dificuldade tão grande de liberar o passado. As sombras que nos acompanham e nós seguimos abraçados a elas, ao invés de jogar mais luz. Porque o médium, quando ele aceita o trabalho dele, e olha, para edificar esta casa, eu admiro imensamente o médium que consegue trabalhar, nem que seja vindo fazer a ficha de cadastro de alguém, receber na entrada, o médium que todas as semanas está disponível para a comunidade, que faz eventos, que estrutura todo o aparato físico para o qual é necessário para que a espiritualidade trabalhe. E nós vamos falar um pouquinho disso hoje. E cada médium, que muitas vezes não faz ideia, mas atravessa os seus perrengues todos os dias, e às vezes está passando necessidade, mas está estendendo a mão àquele que passa mais necessidade. E assim a gente, na forma prática, é dando que se recebe. Mas uma frase que me acompanha desde os 10 anos de idade, quando eu li um livro de Léo Buscaglia, chamado Amor, dizia ali, frase de Buda: quando deixamos de esperar, temos todas as coisas. Que frase simples e tão complexa. Porque não é perder a esperança, é perder e diminuir, talvez, a expectativa. Quanto mais expectativa, já trabalha a psicanálise, a psicologia, mais frustração. O ser muito idealizado, nossa, vai ter a palestra da Cris, né? Coloca alguém num pedestal e logo, se você vê a Cris nervosa no trânsito, por exemplo, nossa, mas não é possível. A Cris faz isso, né? O Adão faz isso, o Ronaldo faz aquilo. Não somos assim com os nossos parceiros? O amor idealizado, João Batista falou, fechou o trabalho dele falando sobre amor, né? A expressão do amor através de Francisco de Assis, mas nós idealizamos aqueles que nós admiramos e depois nos frustramos com essa pessoa. E aí, muitas vezes, iniciamos na lida do amor em casa, que é a mais difícil, porque quantos de nós sabemos que é muito mais fácil, às vezes, caminhar na comunidade do que transitar em casa, né? Às vezes, quantas vezes você já saiu bem do centro de uma palestra, da igreja que seja, para todos esses que estão nos escutando, e chegou em casa, eu estava super bem, estava super animada, super motivada para ser uma pessoa diferente, e cheguei aqui, foi um balde de água fria.
Eu escuto isso no consultório muitas vezes, todas as semanas. Primeiro que o trabalho na comunidade, quem trabalha sabe, não é um paraíso, não é um mar de rosas. Talvez rosas sim, com espinhos, onde um espeta o outro às vezes. Mas nós temos que aprender a parar os espinhos. E temos que aprender a lidar com os nossos melindres, com os fluxos da vida, porque às vezes acontecem movimentos que nos tiram do fluxo e depois outros movimentos que nos aproximam. Pessoas que se afastam da sua vida e pessoas que se aproximam de volta. E às vezes nesse afastamento era para você estar só, para você olhar para si naquele momento e crescer. É o convite à meditação que é tão trabalhada nessa casa. E para quem estiver assistindo online ou não conhecer o trabalho da casa, Núcleo Assistencial Ramatiz, aonde nas projeções tem tantas mensagens tão bonitas trazidas pelos mestres, mas hoje, quem assiste? Quem para? Na instantaneidade que nós estamos das redes sociais, a gente hoje tem dificuldade de não escutar um áudio de 3 minutos em vezes 1,5, né? E aqui, quando tem alguma coisa que a gente não pode acelerar, a gente chega a sofrer, porque temos pressa. E é muito difícil. E essa é a mentalidade que nós já estamos assimilando. Quem dirá os nossos filhos, os nossos netos? Eu logo terei netos. E vocês que já têm, já começaram a perceber a diferença de como era no nosso tempo para agora? E essa tecnologia da inteligência artificial que veio para contribuir, para somar, mas claro, como tudo que vem numa frequência, vem uma frequência contrária. Os jovens, eles já sabem através dos filmes, as crianças através dos desenhos, a questão da física quântica do espaço-tempo. Tem aí o filme que surpreendentemente ganhou o Oscar, tudo em todos os lugares ao mesmo tempo, difícil até de entender, você precisa assistir 2 vezes. Doutor Estranho, que vai trabalhar as dimensões, as projeções, os filmes da Marvel, da DC, meus filhos vivem dizendo que eu não sei, né, eu misturo os dois, que isso é um absurdo, mas vai trazer, através dos heróis, que vem através dos gibis há quanto tempo? Gibi é do meu tempo, né? Agora eles chamam de anime e olham no celular e dizem que estão estudando inglês, e às vezes estão mesmo. As crianças, através de desenhos como Soul, né, nesse filmezinho que vai trazer o jazz, né, o fracasso, né, de um professor que gostaria de ser músico e aí ele tem um desdobramento enquanto está em coma. Aquilo ali que só os médiums sabem quando acompanham uma pessoa em coma. E ali vai trazer a mente da depressão que vai ovoidizando o ser, vai se tornando um ser, uma massa envolta naquele pensamento recorrente. As sombras que nós temos. Quando a gente ouve a oração de São Francisco, e eu vou colocar para vocês agorinha, que eu quero que vocês meditem nessa oração, em forma de prece. Claro que nós já a conhecemos. Não quero que vocês cantem, quero que vocês fechem os olhos a hora que eu colocar, para mergulhar nessas palavras que são terapêuticas e curadoras. Mas também nós vamos trabalhar hoje na prática, para que em todo o nosso campo seja aberto como agentes da luz, e também instrumentos da espiritualidade encarnados, e eles precisam muito de nós, a meditação ativa, a prece na prática. Quando eu estou sentindo, eu não preciso mais sentir só para mim, mas vibrar numa ressonância física quântica para expandir até todos que aqui estão, para todos que não estão, mas estão nos vendo, assistindo, para todos que pensam, puxa, como eu gostaria de estar participando agora, talvez verão depois, talvez não, mas essa ressonância chega, até aqueles que trabalham nesta casa, a esta comunidade, à nossa cidade, ao nosso país, e vamos expandindo, ao plano espiritual, a esses que nós trouxemos e já estamos trabalhando desde quando começou esse evento, desde quando vocês aqui da casa já estão vibrando por ele. Então, para que nós sejamos agentes ativos na prática, não é apenas uma música, vai ser como se fosse a corrente magnética que os médiuns fazem e que nós precisamos aprender a fazer. A corrente que vibra através de nós em ressonância e que cria campo, que a constelação familiar trabalha, como se fosse uma pedrinha que a gente joga na água e gira
gera aquelas ondinhas que vão se expandindo, não é assim? Esse é o campo da corrente magnética e vai envolvendo todos os que precisam e trabalhando ativamente, porque no decorrer deste dia, quantos dessa comunidade, dessa cidade, do nosso país, Adão ontem falou no final, no encerramento, sobre as guerras que estão aí se anunciando e nós precisamos conectar com isso e os espíritos que estão assessorando cada um que aqui virá, porque não é como os mentores de vocês, para que saiamos daqui ativos, mas que enquanto estivermos aqui, saibamos da nossa importância nesse trabalho, seja presencial ou online, que tem uma ressonância e um alcance ainda maior, uma vez que nós ligamos equipamentos, como nós podemos acompanhar aqui, existem interferências, existem situações que também as trevas podem auxiliar a si mesmos, né? O tema seria, onde há trevas, que eu leve a luz. Pesado colocar trevas, né, para anunciar um evento. Né? Sejamos instrumentos da luz nas sombras, pesado também colocar assim, não é? Então, apenas sejamos instrumentos da luz, fazei-me instrumento da tua paz, que é o que vem em seguida, ó Mestre, fazei-me instrumento da tua paz. Mas dentro do campo de ressonância dessa música, que é uma verdadeira mensagem da espiritualidade, como muitas músicas que nós ouvimos aqui na abertura, quanto fica ali de medo também nosso, de acessar as nossas sombras e olhar que sim existe as trevas. Já se diz que não existe energia neutra. Isso eu escutava desde o movimento que eu participo com os meus pais desde os 10 anos de idade e ativamente por mais de 30 anos. Não existe educação neutra. Se você não está imprimindo uma direção para o bem, você está imprimindo uma direção para o mal. Se você deixa de educar uma criança, você já está fazendo uma coisa que não é boa para ela no futuro. Chama-se limites, por exemplo, que é a maior prova de amor. E é importante a gente falar de limite porque muitas vezes o dirigente da casa precisa limitar, porque ele tem a forma de trabalhar dele. A espiritualidade precisa nos limitar e aí é onde eles nos reencaminham, muitas vezes através da dor. E nós precisamos nos limitar também, porque nós aprendemos com os nossos pais que eles nos davam o limite. E depois, quando nós nos tornamos adultos? E muitas vezes, no limite, ficou o trauma. Recomendo muito, e posso depois colocar lá na página, num comentário, que observem a pesquisa de uma psiquiatra brasileira chamada doutora Sofia Bauer. Doutora Sofia Bauer tem trazido a neurociência da meditação e do yoga dentro do consultório para psiquiatras e psicólogos e terapeutas em geral. Doutora Sofia Bauer está trazendo um estudo sobre o trauma riquíssimo e está capacitando profissionais da área da saúde para começar a entender como funciona, por exemplo, a yoga restaurativa. Essa casa que trabalha com yoga de uma forma tão profunda e é a meditação, que nós temos, né, o hábito de dizer que não conseguimos fazer, mas porque muitas vezes nós queremos começar já com 1 hora, 20 minutos. Na geração do vezes 1,5, vezes 2, é muito difícil mesmo. Nós temos que começar aqui e agora com instantes meditativos, para que traga o estado meditativo. E através do estado meditativo, nós vamos começando o processo de encontrar a nós mesmos, ao nosso eu superior, à nossa alma e ao divino, aos seres divinos, aos nossos mentores que também caminham nesse estágio evolutivo. Quantos de nós temos medo de perdermos tudo que nós conseguimos, conquistamos, até mesmo em termos de conhecimento, e no nosso desencarne, sermos um fracasso, sermos um fardo, um peso? Quantos de nós carregamos o medo da mediunidade? Quantos médiuns que trabalham há anos e pessoas que são médiuns, mas acham que não podem ser espíritas ou não conseguem ser trabalhadores,
carregando crenças ainda de que a mediunidade só se desenvolve dentro do centro. Está aqui os estudos também dessa casa gravados para dizer que não, que temos acesso a muito mais e que numa prece podemos, inclusive, posicionar as nossas mãos como quando estamos aqui no centro, né? Quando recebemos o nosso mentor, isso é dar passagem. O que é dar passagem que o médium faz? Que é trazer o seu trabalhador no seu campo de ação. É nós estarmos aqui e entrarmos numa meditação e sentirmos que eles estão, mas a gente espera muitas vezes que a mediunidade, que os espíritos, perdão, coloquem as mãos em nós através deles mesmos, eles vibrem em nós, ou através de uma outra pessoa, fazendo um reiki, um jorei, um okiomi, um passe, cura quântica, cura pelas mãos, e esquecemos que nós temos as nossas mãos, o recurso da cura também aqui e agora. É importante trocar? É essencial trocar. É essencial trocar, porque aí você também dá ao outro a oportunidade de doar para você. Todo paciente que vem aqui, todo paciente que senta diante de um terapeuta, de um médium, de um psicólogo, ele dá ao outro a oportunidade do trabalho. Já pararam para agradecer cada pessoa que passa pelo seu caminho para receber um passe? Uma bênção, um benzimento, porque nessa hora o médium tem a oportunidade de doar de si e esses espíritos que aqui estão também têm a oportunidade de trabalhar. Como seremos nós desencarnados? Como diz meu filho, só espero que lá a gente não precise se preocupar de fazer almoço, fazer comida e ter que comer, porque quem tem que comer também tem que, né, expelir do seu corpo. E nisso a gente perde muito tempo. Então, aproveitem o horário, inclusive que vocês vão ao banheiro. Para as mães que têm filhos pequenos, às vezes é tudo o que ela quer. Mulheres se lembram de quanto sofreram querendo 1 minuto de paz. E a criança batendo na porta. E aí, quando a gente tem essa paz, a gente sai dali de dentro e acha que a gente não tem nenhum minuto de paz. Nós temos. É um momento do nosso dia, muitas vezes, que nós paramos para nos conectar. Então, agradeça, porque às vezes num banho, a gente toma um banho com tanta pressa, não é para ficar gastando água ali embaixo do chuveiro, mas nós precisamos às vezes só de 1 minuto para pensar, aqui e agora eu estou tomando banho e a espiritualidade está agindo nessa água e eu abençoo essa água e energizo essa água, porque a água é fluxo de energia. Coloca a mão numa tomada e coloca na água para ver o que acontece, não é? Então, se é fluxo de energia, eu tenho que aprender a puxar essa energia do campo. A música é vibração, é campo de energia. Então, eu tenho que aprender a trabalhar este campo de vibração. Ser instrumento da luz não é ser iluminado. Ser instrumento da luz não é ser iluminado. É poder estar ali, disponível, aonde estiver, e emprestar para a espiritualidade a oportunidade do trabalho. E lembrando, como eu falei lá no início, nós abrimos para ambos os lados. Quanto mais a gente vê que filmes tentam trazer bons conteúdos, mais a gente vê que também filmes e a rede social traz catástrofes. Quanto mais a gente vê que a gente acessa uma faixa de vibração limpa e clara, vamos chamar de FM, mas a gente precisa entender que a gente acessa AM. Porém, vamos lembrar que tem trabalhadores densos, né? Que alguns têm tanto medo, não entendem ainda muitas vezes o trabalho dos guardiões, dos Exus, da esquerda. Claro que tem esses e aqueles. Mas alguns escolhem vibrar nessa faixa de ressonância porque se afinizam com ela. Tem um livro lindo chamado Guardião da Meia-Noite, que traz um bom entendimento do que é o ser que morre, muitas vezes, nos vícios da dependência da carne, das necessidades do corpo material, e escolhe ficar trabalhando junto com nós aqui, não tão iluminados, olha lá, mas trabalhando na luz, e eles escolhem estar lá.
Então, nós podemos aprender a fazer o que o psicólogo aprende na faculdade por 5 anos e ainda passa por terapia. A mergulhar na sujeira, na lama, na dor do outro e trazer de volta. Mas cuidar para você não ficar lá, na dor do outro, na escuridão do outro. Porque cada vez que eu me conecto com a sombra do outro, eu vou me conectar com a minha. Quando eu estudo trauma, eu vou acessar os meus traumas. Quando eu estou diante de alguém traumatizado, eu preciso corregular a minha respiração. Eu preciso estar bem. Isso é chamado de rapport. Quando um não quer, 2 não brigam. Quando um boceja, o outro não começa. Não estamos aqui vibrando. Mas se um começa não é baixar a vibração, não. É muito pelo contrário. Às vezes está aumentando tanto que começa a bocejar. O outro vai vibrando na mesma cadência. Quando um não quer, 2 não brigam, por quê? Né? Porque um não entra na vibração do outro, mas a gente dá um boi para não entrar e uma boiada para não sair. Ah, não, porque aí eu me defendo. Aí eu precisaria ativar um escudo e mandar para o outro pétalas de rosas brancas. Programação neurolinguística. Programa a sua mente, porque através do pensamento cria uma ação. Não manda a rosa inteira, porque eu não disse que rosa tem espinho, tem caule, machuca. Né? Pensem nos franciscos de Assis e Xavier, né? Pétalas de rosas brancas para o outro, como se fossem gotículas que pudessem penetrar a sua pele. E aí o outro vai recebendo a sua vibração e ressonância. Mas é claro que quando o outro estiver nervoso, você ficará também. E aí você que estava ali querendo trazer a luz ativamente, esmorece e entra na ressonância. É normal você primeiro entrar na ressonância do outro. Porque se você não entrar na ressonância do outro, você não atinge o outro. Então, esses irmãos que escolhem muitas vezes trabalhar nessa faixa de vibração, eles estão vibrando AM. Agora, eu pergunto para vocês, porque eu já disse que eu sou das antigas. Qual estação hoje em dia tem música melhor, se fosse pensar, AM ou FM? Às vezes você coloca na FM aquele som claro. Você consegue escutar algumas músicas que passam por ali? Você desliga. Porque a qualidade das letras e da batida, da vibração, é ruim. Né? E aí, no AM, tem alguma coisa mais raiz, mais antiga, que trazia até uma sofrência, mas era uma sofrência diferente. Né? Trazia uma batida diferente. Você vai se lembrar de quando você dançava livremente, sem o peso da carcaça do seu corpo, que já está falando, oh, passou da hora de trocar, não é? E aí você flui mais leve. Então, olha só, que nós temos irmãos vibrando em AM com um altíssimo potencial, com inteligência e acessando os recursos. Alguém que recém desencarna vai passar os seus transtornos? Vai. Mas como o nosso amigo Laurentino trouxe, todas as vezes que apareceu nos meus sonhos, muito diferente, espaço-tempo, numa progressão, porque eu posso vir eu mesma, em outra roupagem, receber o meu corpo físico desencarnando. Foi a primeira vez que eu vi isso. Eu mesmo recebendo, já evoluído, como os mestres dizem, recebendo o meu corpo físico desencarnando. Vocês já pensaram nessa possibilidade? Nem eu tinha pensado nisso antes. Como eu também viria com uma blusa de gola fechada e só me falaram, olha lá, o microfone. Fui lá olhar no de ontem, o microfone ficaria onde? E estava ali dentro, só me veio, não vai dar altura, escadinha, não pise em uma que você vai ficar com a sua coluna, que já não está boa, quebrada, 2 escadinhas. Mas é fácil a gente escutá-los no dia a dia? Não. Esses dias mandei uma mensagem para o nosso grupo de estudos, dizendo, gente, já estou falando isso aqui encarnada, porque desencarnada, se eu desencarnar, vai ser muito mais difícil vocês me ouvirem. Imagina a frustração dos mestres, dos nossos mentores, dos nossos amigos espirituais, dos nossos familiares, querendo dizer para nós que estão bem e que querem nos conduzir a um trabalho, que você pode pisar firme em 2 escadas, em 2 degraus forma uma escada, mas que se você pisar em um, você vai ficar torto. Isso é no nosso dia a dia. E todos nós podemos fazer isso. Aqui nesta casa eu aprendi a conectar com este ponto central.
E tenho conseguido milagres. Por quê? A gente faz a meditação fechando os olhos. Mas olha que coisa simples. Sinta o ponto entre as suas sobrancelhas e acima do seu nariz. Olhe de olhos fechados, sem forçar os seus olhos, como se fosse ligeiramente para dentro e para cima. Você acessa um estado totalmente diferente de consciência. Isso você pode fazer o dia todo, mais vezes, mais rápido, menos. Não precisa ficar muito tempo. E aí você pensa, não fiz hoje, agora não dá tempo de meditar. E aí você esquece. E acabou acessando, talvez, naquele dia, sombras, dores que te acompanham. O contraposto da luz é as sombras. Mas na luz, nós temos oportunidades de crescimento e trabalho. É onde nós vamos revisitar o nosso ego, o nosso eu, as nossas frustrações, as nossas vontades humanas ainda, os nossos desejos. E aí podemos conectar com quem nós somos na essência, porque aí não temos mais medo que nos iluminem. Quantos de nós temos medo da luz? Porque sabemos e escutamos muitas vezes que a quem muito é dado, muito será cobrado. Não tenha medo disso, porque a sua maior cobrança vem de você mesmo. A sua cobrança vem dessa instância psíquica que Freud denominou superego. E nós ficamos dentro dessa instância dos impulsos, do ego, da realização do eu e do superego, do controle, do não, de tudo que nós ouvimos quando éramos crianças. Mas os limites que nós recebemos nos nortearam na vida. Olha nós aqui hoje, vivos. E se não vivos aqui. Né? Para aqueles que estão escutando e ainda não estão entendendo, talvez, no plano espiritual. E estamos vivos de alguma forma. E sabemos que não vamos nos libertar das amarras quando elas forem psíquicas. Então, acessar essa oportunidade de ser agente da luz é um convite que a espiritualidade nos faz para o dia de hoje amplamente. Através de tudo que será falado aqui de uma forma tão bem orientada, mas que vocês saibam e saiam daqui no dia de hoje, depois da fala do Adão, conectados com o que ouviram desde cedo. Porque o mais difícil não é ouvir algo bom, é assimilar. Vocês vão ver projeções, músicas, falas, e depois vão sair daqui envoltos no seu dia a dia. Se lembrem, nem que seja amanhã, de um símbolo para você. Durante essa música, deixa vir um símbolo para você. Um símbolo que seja só seu. Mentaliza algo para esse seu processo de crescimento. Pode ser uma rosa branca, pode ser uma esfera azul que você sente vir na sua testa ou no seu cardíaco, onde você mais precise. Pode ser um sol iluminando o seu plexo solar. Pode ser um triângulo dourado. Pode ser os seus pais? Pode. Porém, atribua um símbolo para os seus pais. Porque se nos seus pais ainda tem traumas e resquícios de dores, e sempre há, no fundo do nosso inconsciente, quando você mentalizar os seus pais, ao invés da sua mente conectar somente com o símbolo de tudo que você deseja, pode ser que você abra um processo para a dor, para dores inconscientes, para mágoas que ainda estão ali. Então, a gente, hoje, quando trabalha trauma, por exemplo, e todos nós temos, e todos nós trabalhamos com pessoas traumatizadas, nós temos que lembrar que, muitas vezes, se o trauma é desse tamanho, nossa caixinha está desse tamanho aqui. Mal está dando, mal tem um espacinho contornando para a gente respirar. E a gente quer diminuir o trauma. A gente quer vir ao centro, à igreja, à terapia, para diminuir o trauma. E muitas vezes revivendo o trauma, entrando num processo regressivo que é traumático de novo. Quantas pessoas nos procuram para fazer regressão? Mas já diz que o esquecimento é uma bênção. Algumas coisas nós precisamos entender que são lembradas para que nós possamos ter um norte de onde não podemos errar mais. Isso todos nós sabemos. Mas o que tem que crescer é o seu potinho ao redor do trauma. Qual é o tamanho do seu potinho hoje? Será que o seu potinho está assim e o seu trauma está assim? Podemos ser potinhos cada vez maiores ao redor do trauma que nós carregamos. E está tudo bem.
Então, quando forem pensar numa imagem e vier, de repente, a imagem dos seus pais, do seu companheiro, da sua companheira, de alguém que você ama, pense num símbolo para representar e acesse esse símbolo no dia de hoje. Cada vez que estiver durante as palestras, faça uma pequena pausa, como se fosse no trânsito, num semáforo, para você não fechar os olhos demais e não cochilar na palestra dos nossos colegas. Um segundinho que você fecha aqui, respira, vai para dentro, sem fechar, sem tremer os olhos. Aqui eles falam muito, né? Visualiza na cor violeta, limpa, transmuta, troca essa energia e devolve na cor dourada. Rapidinho faça isso e pensa no seu símbolo, no centro da sua testa, glândula pineal, chakra frontal, ativando e trabalhando as suas sinapses, que são as conexões dos seus neurônios, gerando também equilíbrio nos seus hormônios, equilíbrio na sua tireoide. Trabalhem todos os chakras, todas as cores, através das suas mãos. Agora, para encerrar, eu vou colocar a música. E olha que a minha ideia era abrir com a música, mas não somos nós que coordenamos, para que vocês sintam e meditem nas palavras dessa música. Cada palavra. E como se cada palavra fosse uma reafirmação do que você deseja para a sua vida. Se você deseja amar que ser amado, porque já vi momentos onde se cantava amar e ser amado. É o nosso desejo, muitas vezes, amar e ser amado. Todos nós queremos. Mas amar, mais amar que ser amado. Mantra do meu consultório, pois é dando que se recebe. Lembrando da frase de Buda do início, sem expectativas. Quando deixamos de esperar, temos todas as coisas. Não é perder a esperança, é diminuir a expectativa, porque aí lidamos com a realidade. E o outro pode ser ele mesmo. Uma chave, um tesouro para vocês. Se o outro pode ser ele mesmo e limitado, você pode só ser você mesmo, limitado também. E você será perfeito, como o outro será perfeito, do jeito que é. Tanto você, quanto seus pais, quanto seus companheiros, quanto seus filhos e aqueles que convivem com você, seja onde for. Prestem atenção nessa letra por um instante. Aqui é num grupo que eles cantam juntos. Eles cantam juntos numa vibração. Então, vocês vão ouvir outras vozes. Fechem os olhos por um instante.
Vão retornando para esse espaço aqui e agora, devagar e no seu tempo. Hã? Quadradinho embaixo, azul, azul aqui. Envoltos em profunda gratidão, conectem-se com a sua alma mais vezes. Conectem-se com essa bênção que é receber muitas vezes um propósito e uma missão, por mais que às vezes pareça tão cansativo. Muitos estão muito cansados esse ano. Esse ano já girou numa chavinha diferente. Nós vivemos para passar pela transição planetária. Nós passamos por pandemia e estamos atravessando o que foi a Revolução Industrial, uma época, a Revolução Tecnológica da Inteligência Artificial. Nós viveremos para ver muito mais coisas. E tomara que não vivamos para vivenciar uma guerra. Mas nós precisamos estar ativos como instrumentos da luz. Mas lembrando Viktor Frankl, que num campo de concentração, psicólogo da logoterapia, num campo de concentração, ele viu que as pessoas que mesmo ali se conectavam com a esperança, com o bem, com o outro, não sucumbiram à realidade daquele lugar. Quantos filmes bons nós temos para assistir. Deixe essa energia vibrar no seu corpo, para que estes irmãos aqui dispostos, e eles estão por nós, não para mim, não para Adão, não para aqueles que falarão no dia de hoje e ontem, não para quem organiza evento e coordena uma casa ou é médium e trabalha. Não, cada um de nós tem a sua missão. E a nossa missão está dentro de casa, está no momento que estamos no trânsito ou estamos nas redes sociais. Então, que nós possamos ser esses instrumentos da paz, como eles também desejam ser, para que cada vez mais rápido acessemos o nosso estado desejado. Não vamos sucumbir mais ao cansaço, apesar do cansaço do corpo, das dores, da matéria e às vezes da dificuldade financeira ou o que quer que seja que aparece no nosso caminho. Se for um dia uma guerra, se for um dia o que foi a pandemia, imaginem isso tudo sem a rede social. Como teríamos passado pela pandemia? Imagine sem energia, eletricidade, como Anne Frank conta no seu diário, né? Uma menina tão jovem que ficou escrevendo sobre tudo aquilo. Imagina como nós viveríamos confinados num ambiente. É isso aqui que vai mandar. Então, quantos passaram bem pela pandemia, mas tínhamos as redes sociais, a internet, tínhamos toda essa estrutura. Se uma hora não tivermos e não pudermos recorrer a meditações guiadas, ao mestre, ao sábio, ao guru, ao psicólogo, como eu sempre digo para os meus pacientes, recorra ao terapeuta que você internaliza. Você não precisa me ter junto com você por muito tempo, muito menos para sempre. Recorra ao mestre interno, que você reverbere em você como essa pedrinha, e às vezes é um meteoro, né? Que cai na água e chegando até todos os seus antepassados, até todas as suas vidas passadas, para que tudo seja colocado nessas câmaras de tratamento também, os nossos corpos que precisam sejam todos resgatados, para que a nossa luta vá ficando cada dia, talvez não mais leve, mas mais serena, mais suave e mais consciente, porque esse é o verdadeiro despertar. Gratidão, muito obrigada.